Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 8 de agosto, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. O Senhor formou o nosso espírito humano dentro de nós. E Ele, como Espírito, Ele quer habitar dentro de nós para nos direcionar de dentro para fora, por meio do Espírito. O Espírito é o órgão correto para a gente aprender a contatar o Senhor. Então vamos exercitar o Espírito invocando o nome do Senhor. E Ele vai nos dar a sabedoria e revelação. Senhor Jesus, para a gente poder prosseguir ouvindo aquilo que Ele quer falar conosco. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a direção que vem dEle. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe nesse dia, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 8 de agosto. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 20, versículo 29. Senhor Jesus. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas canas. Ó Senhor Jesus. O título de hoje, a força e a maturidade. Ó Senhor Jesus, o provérbio de hoje destaca que a maior virtude dos jovens é a sua força, e a beleza dos mais velhos está na sua experiência e maturidade. O apóstolo João, na sua maturidade, classifica os membros da igreja em 3 categorias. Filhinhos, ou seja, os novos na fé, os que provaram a graça do perdão dos pecados e conheceram o Pai. Eles vivem na fase da alegria da salvação. A segunda categoria são os jovens. São o exército da igreja, os que venceram o maligno. Eles têm força e são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Ó Senhor Jesus. A terceira categoria são os pais, os que são maduros na fé. Eles conhecem aquele que existe desde o princípio. São eles que mantêm o curso da economia de Deus, para que a igreja não se desvie da linha central da revelação de Deus. Eles são responsáveis pela direção, pela supervisão da obra de Deus. Todavia, eles precisam da energia, da força e do dinamismo dos jovens. Graças a Deus que está acontecendo na sua igreja essa renovação. Os jovens estão se agregando para que a obra de Deus avance cada vez mais com inclusão, entusiasmo e excelência. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, desde que os irmãos começaram a compartilhar conosco nessa questão da inclusão, do entusiasmo e da excelência, tem nos despertado para vários princípios espirituais. Senhor Jesus, não é só fazer coisas para Deus, não é só se ocupar com as coisas de Deus. Muitas pessoas acham que se estiverem envolvidos com coisas da igreja, ali com os irmãos, eu estou guardado. Mas a questão não é só essa. A questão é realmente a gente estar buscando a vontade do Senhor. Hoje eu vejo, hoje com mais experiência, depois já de vários anos servindo o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu graças ao Senhor, eu já comecei na igreja, já comecei já lendo livros espirituais, tocando na palavra, ganhando já discernimento, servindo os irmãos ali, já pegando palavra. Nunca fui de ficar parado olhando as coisas acontecerem, Senhor Jesus, mas depois com a maturidade você vai percebendo que às vezes você vai só se envolvendo ali com as coisas ali, mas você não está se comprometendo. É diferente, Ó Senhor Jesus. É como uma história que as pessoas contam ali da galinha, a vaca e o porco. Senhor Jesus. Ali no café da manhã, ali, a galinha foi e entrou com os ovos. Foi lá, colocou os ovos e voltou para o lugar dela. A vaca foi, colocou o leite, ali o leite ali, a manteiga, e voltou para o lugarzinho dela. Mas e o porco? O porco entrou com presunto. Ele se comprometeu, ele teve que dar a vida. Então, tanto a vaca quanto a galinha elas estão envolvidas. Vieram, fizeram a parte dela e foram embora. Mas o porco não, ele estava comprometido, ele deu a vida para estar ali. Senhor Jesus. Sabe, talvez assim não seja um bom exemplo, assim, na situação, mas tem que perceber que muitas vezes é isso que acontece. A gente se envolve ali naquele momento ali, pensa, busca as coisas de Deus e depois se volta para outras coisas.
A gente precisa aprender realmente a nos comprometer com o Senhor. E para ver de fato esse comprometimento, a gente precisa perceber, né, que toda a nossa vida, independente de você estar junto com os irmãos ou não, de estar ali nas reuniões ou não, toda a nossa vida é uma vida cristã, toda a nossa vida envolve as coisas de Deus, toda a nossa vida, né, como eu já toquei aqui várias vezes no canal, não é só uma questão dos benefícios que Deus quer te dar, mas também você sair fora da zona do inimigo também, onde o inimigo possa também te prejudicar. E muitos cristãos não percebem isso. Ficam só ali na questão do amor de Deus, o perdão de Deus, né, Senhor Jesus, mas não percebem que precisa haver um comprometimento para a salvação das pessoas. Por isso que eu trouxe a questão da inclusão, do entusiasmo e da excelência. Né, eu preciso fazer hoje, né, na igreja com que todos os irmãos sirvam. Não basta só que eu esteja ali, né, e servindo tudo tranquilo. Né? Por exemplo, se você reúne numa igreja pequena, né, talvez, né, acontece, né, você vai lá, traz a palavra, aí você também é aquele que toca violão, e você também é aquele que limpa, e também é aquele que cuida do caixa, e cuida de outra coisa. Então assim, vai acumulando várias coisas, mas depois, pô, tem 10, 20, 30 irmãos, você continua fazendo isso? Ó Senhor Jesus, já não é adequado. A gente precisa aprender a incluir os irmãos. Todos os irmãos precisam encontrar o seu lugar no corpo, né? Senhor Jesus. Cada um de nós é único para o Senhor, e cada um de nós precisa desenvolver a fé. Não basta eu olhar e falar, poxa, minha vida está boa aqui, poxa, estou exercitando meu espírito, estou lendo a palavra, estou cuidando do Senhor, estou envolvido com as coisas do Senhor. Mas quando eu estou comprometido com as coisas do Senhor, eu olho para os irmãos e penso, poxa, será que essa palavra está tocando no coração dos irmãos, está alcançando os irmãos no seu dia a dia? Será que os irmãos estão exercitando o espírito, lendo os livros espirituais, tocando na palavra? Né, Senhor Jesus, isso que precisa tocar, né? A inclusão serve para isso, para que cada um perceba, né, que ao estar diante do Senhor, a gente precisa estar diante do Senhor de maneira adequada. E para isso eu preciso cuidar do meu viver todos os dias, e não apenas ali, estar ali de corpo físico, ali no local de reunião, fazendo as coisas para o Senhor. Né? E por isso ele toca também nessa questão do entusiasmo. Né? Eu preciso estar ali servindo o Senhor, não ali, hoje eu tenho que limpar o local, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, hoje é meu dia de dar a palavra, eu tenho que ir lá. Não, mas eu estou com entusiasmo, não, poxa, eu estou aqui para servir o Senhor, é uma oportunidade que Deus está me dando de me transformar. Né? O Senhor deixou para nós o Espírito, para trazer para nós uma transformação de vida, né? Introduzir em nós a vida divina. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar entusiasmado, poxa, o Senhor me escolheu dentre tantas pessoas, né, e me designou aqui para servir, para estar junto com os irmãos, isso é maravilhoso. A gente não pode ver isso com peso ali, né, de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, e aí também entra a excelência. Né, eu preciso perceber o lugar que eu estou, o lugar que Deus, da onde Deus me tirou, onde que eu estou, para onde Deus está me levando. Então eu preciso perceber, eu preciso dar o meu melhor. Eu não posso fazer as coisas empurradas de qualquer jeito. Eu preciso dar o meu melhor, porque eu preciso extrair o máximo do Espírito, para poder estar o máximo no Espírito, né, para acontecer como eu sempre tenho dito aqui, né, para que eu não use a minha sabedoria, a minha eloquência, as coisas que eu sei para convencer os outros, mas para que eu esteja no Espírito, para que o Espírito toque no coração das pessoas, para que o Espírito não só convença, mas converta a cada um. Ó Senhor Jesus, precisa ser a nossa preocupação. Por isso a gente tem que ter um viver de excelência, um viver onde eu estou diante do Senhor e falo, Senhor, eu fiz o máximo que eu podia. Né? Eu procurei estar no Espírito ali para poder gerar um resultado, porque às vezes você leva algo ali e você não sabe se a pessoa recebeu, então às vezes aparentemente ela não recebeu aquilo da maneira como deveria ter recebido, e você fica preocupado. Pô, será que eu ofendi o irmão? Será que vai haver uma reação? Será que eu estava no Espírito? Será que eu estava fora do Espírito? Agora, quando você está com excelência, você sabe que aquilo ali vai gerar um resultado. De repente, na hora, né, ali baixou a cabeça, não gostou, mas como foi o Espírito que tocou no coração daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, né, o Espírito vai fazer a sua vontade, vai incomodar aquela pessoa ali para que ela receba a transformação de vida, porque ela perceba, né, que realmente a intenção de Deus, a intenção de cada um de nós ao servir, ali, ao levar, é realmente levar que cada um ali viva diante do Senhor desimpedidamente. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele fala nesse dia de hoje, na questão da força e da maturidade.
né, o ornato dos jovens, né, aquilo que se destaca nos jovens é a sua força. Mas a beleza dos velhos está nas suas cãs, né? As cãs são os cabelos brancos, né? Senhor Jesus, é na maturidade, na experiência. Você vê ali, né, uma pessoa ali com cabelo branquinho, branquinho, né? Senhor Jesus, você fala assim, Senhor Jesus, quanta coisa, né? Quanta coisa não passou, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então ele mostra, né, a maior virtude do jovem é a força, mas já dos velhos é a experiência, já passou por situações. Então assim, já tem visto aqui na palavra, né? Paulo, no início ali, na sua carreira cristã, discutia com as pessoas, brigava, todos procuravam matá-lo, né? Ele tinha sua opinião, é bom fazer isso, é bom não fazer aquilo, mas depois com a maturidade ele foi tendo experiência, foi vendo, olha, é melhor, né, que os irmãos ajam assim, que façam assim, o servo de Deus não deve viver a contender, deve ser brando para com todos, apto para instruir, né? Senhor Jesus. Isso é a maturidade, são as experiências, vai passando pelas situações e vai indo diante do Senhor. A gente erra, gera ali uma situação às vezes, um desconforto, mas vai diante do Senhor. Senhor, o que aconteceu e tal, pede perdão para o Senhor, pede perdão para os irmãos, e assim vai, né? Só não erra quem não faz nada. A gente não deve ter medo de errar, mas vamos cometer erros novos, não vamos ficar errando sempre na mesma coisa. E aí aqui mostrou, né, João já na sua maturidade, ele já destacou aqui, né, 3 categorias: os filhinhos, os jovens e os pais. Os filhinhos são aqueles que são novos na fé, que acabaram de ver ali, poxa, Deus me perdoou, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é o Pai, né, e tal. Estão vivendo naquela fase da alegria e tal. Mas não podem ficar só nisso, precisam avançar para a próxima fase. Né, Senhor Jesus, né, precisa crescer, né, crescer, buscar o Senhor. O problema hoje é que a maioria dos cristãos entra nessa fase inicial e para por aí. Ah, Deus é bom, aí fica naquela fase da criança, né, de papai eu quero isso, papai eu quero aquilo, compra isso para mim, e muitos cristãos estão nisso aí, né? Deus é meu pai, é Deus do ouro e da prata, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo, mas é a nossa responsabilidade como filhos, né? Aí já começa a chegar o segundo estágio, que são os jovens, que é a força motriz da igreja, a força operacional, né? Aqueles que colocam em prática a palavra, né? Senhor Jesus, são aqueles que vencem o maligno, né, que tem força, são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece neles, eles já percebem que tem uma responsabilidade. Para a palavra permanecer em você, você precisa estar todo o tempo desfrutando, né, lendo a Bíblia, orando, né, Senhor Jesus, exercitando o Espírito. Né, não dá para eu chegar a ler a Bíblia, li a Bíblia uma vez só há 10 anos atrás e tá ótimo. Não, eu preciso continuar desfrutando. Né? O próprio Jesus falou, olha, não tem desvio em vós mesmos. Então a gente não pode achar que a minha experiência como cristão, né, às vezes que eu li a Bíblia, isso já é suficiente para eu guardar. A vida não vai ser retida em nós se a gente não exercitar o Espírito. Né? Um cristão que fica um tempo, pode ser um cristão maravilhoso, que pratica tudo. Se ele ficar um tempo sem tocar na palavra, você vai ver, vai só se esvaindo. Depois de um tempo parece que nunca leu a Bíblia. Né, Senhor Jesus? Ou pior, né, se torna religioso, cheio de conceitos, porque não aceita o renovar de Deus. Não tem essa simplicidade de buscar o Senhor. E é aí que entra a terceira categoria, dos mais velhos, os pais. São maduros na fé, né? Conhece aquele que existe desde o princípio. Não é uma questão de você ter um conceito sobre Deus, mas é realmente você perceber os caminhos que Deus toma para tocar nas pessoas. Por que hoje há tanta discussão de doutrina, tanto interpelar disso e daquilo que não leva a lugar nenhum? Por falta dessa maturidade. As pessoas viram algo, querem impor aquela visão bíblica sobre os outros, mas não vê ali as nuances, os caminhos de Deus. A experiência mostra para você isso, né? O guardar de Deus, o valor que Deus dá para cada pessoa. Ó Senhor Jesus, o caminho que Deus toma para tocar no coração de cada um. Por isso tem que valorizar o Espírito, exercitar o Espírito. E quem nos dá essa direção são esses que têm, né, que já conhecem esse Deus, né, conhecem os princípios de Deus. Senhor Jesus, que mantém ali, né, o dispensar de Deus ali no curso que Deus quer, né, aqueles que têm mais paciência, mais longanimidade, sabe como nos instruir, como nos direcionar, como nos fazer voltar ao foco. A gente precisa dar ouvido a esses, né, Senhor Jesus, para que a gente não se desvie da linha central naquilo que Deus está revelando, do falar atual de Deus. Ó Senhor Jesus, né, esses aí são né, que são os mais velhos, né, que dão para nós direção, né, uma supervisão,
né? Mas eles precisam, né, da energia, da força, né, do dinamismo dos mais jovens, né? Aqueles que têm vencido a palavra, né, vencido o maligno por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e como ele tocou, né, isso está acontecendo hoje no nosso meio, graças ao Senhor, né? O Senhor está trazendo essa renovação, cada um ali, né, os irmãos ali trazendo para nós uma direção, ensinando os filhinhos, né, os mais novos, que eles precisam avançar, chegar à categoria dos jovens, né, para poder colocar em prática a palavra de Deus, né? Não sejais apenas ouvinte, mas operoso praticante, né, Senhor Jesus. Conforme a gente vai praticando a palavra, vai cometendo erros, com certeza, mas também a gente vai tendo experiência com o Senhor, né? Vamos ganhando ali mais visão, vamos ouvindo os princípios, vamos percebendo a importância de dar ouvido, né, para a direção que Deus tem dado, e assim a gente vai avançando, né, Senhor Jesus, com força e também com maturidade, né, uma coisa aliada à outra, né, gerando irmãos novos, levando eles a crescerem, a avançarem, mas tudo sempre com essas 3 palavrinhas, né, inclusão, todos podem, precisam participar, entusiasmo, eu estou no melhor lugar, Deus me colocou no melhor lugar, e para isso eu preciso estar muito alegre por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e excelência. Preciso me dedicar ao máximo, sempre tocar no Espírito, para que o Senhor consiga fazer a vontade dEle, aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja encorajado, né? Está cheio de força, mas também buscando experiência diante do Senhor, né? Ter essa direção que vem de Deus, e ela é maravilhosa para cada um de nós. Isso vai fazer realmente nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios. Vamos exercitar o Espírito e vamos avançar, né? Ó Senhor Jesus, com inclusão, entusiasmo e excelência, força e maturidade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.